O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso fórum virtual, que nesse momento destaca os principais aspectos jurídicos, técnicos e pedagógicos das bibliotecas virtuais. Na realidade, nesse primeiro momento, nós vamos focar mais nos aspectos do entendimento jurídico, hoje sobre e todo um histórico acerca das bibliotecas virtuais, sob o ângulo do Ministério da Educação e, consequentemente, das Secretarias Estaduais de Educação, que também tem a competência de acompanhar as universidades e faculdades, centros universitários mantidos pelos estados e pelas prefeituras, e também toda a rede pública de ensino e rede particular de educação básica. Então, nós temos que observar que existem evoluções, e essas evoluções vêm ocorrendo ao longo do tempo, mas nós temos que focar hoje, principalmente, as mudanças ocorridas nessa visão por parte dos órgãos de avaliação. Antes de nós entrarmos propriamente nos aspectos jurídicos, nós vamos comentar um pouco sobre o que é a biblioteca virtual, porque a biblioteca virtual tem vários conceitos. Nós temos hoje um entendimento, mais ou menos pacífico, mas, segundo as normas, os glossários definem, a biblioteca é uma biblioteca especial, com coleção focada em livros digitais que podem incluir textos, materiais visuais, material de áudio, material de vídeo e outras formas de armazenamento de mídias eletrônicas, em oposição à impressão convencional, microfilmagem ou ainda outra média física, juntamente com as formas de organização. Então, nós temos, não é só o aspecto do livro, e sim todo um conjunto que inclui na biblioteca virtual o que antes chamaria um pouco de videoteca, audioteca, mas a biblioteca hoje concentra conceitualmente todos esses aspectos voltados à reunião de tudo que é digital. Então, nós temos aí um entendimento já dos glossários e, consequentemente, do segmento dos bibliotecários e todos os profissionais que atuam nessa importante área de uma estrutura organizacional, no sentido muito mais amplo do que a antiga biblioteca física que todos nós conhecemos e vem dos séculos, onde se guardam os livros dos documentos planos e outros sistemas de armazenamento daquilo que conta toda uma história da humanidade. Nós temos que vincular a biblioteca ao desenvolvimento da humanidade. Mas, dentro desse conceito moderno, o conteúdo digital pode ser armazenado localmente ou acessado remotamente através das redes virtuais. E aí é um grande avanço que se tem, porque nós não precisamos guardar naquele mesmo ambiente físico, nem é bom guardar todos os livros eletrônicos, porque você está sujeito a um incêndio, está sujeito a uma destruição. Os livros impressos, as bibliotecas foram, muitas delas, queimadas por acidente, outras queimadas por decisões políticas, como aconteceu na China alguns anos atrás, onde se queimaram bibliotecas inteiras porque tinham conceitos doutrinários que não eram favoráveis aos governantes daquele momento. Mas hoje você pode armazenar nas nuvens, armazenar em outros locais remotos, e o custo, inclusive, é muito menor do que o custo da biblioteca física. Então, nós temos um conceito, e esse conceito é relativamente novo, porque a história conta que os projetos iniciais das bibliotecas virtuais foram concentrados na criação de um catálogo de cartão eletrônico. Esse catálogo de cartão eletrônico substituiu aqueles velhos cartões que tínhamos nas bibliotecas. Então, no passado, nós tínhamos, e ainda temos hoje, onde se anota o empréstimo do livro, guarda na aba do livro, às vezes são colados, inclusive, às vezes são em fichários, todo o histórico por onde o livro andou, e o surgimento da primeira informatização ocorreu através daqueles cartões. E esses cartões
era o cartão de acesso aos catálogos existentes. Isso é um surgimento na década de 80, 1980, o sucesso desses catálogos vieram a substituir o início do encaminhamento das bibliotecas virtuais. E assim tivemos então as bibliotecas virtuais sendo iniciadas há 40 anos atrás, aproximadamente, pouco menos. Então nós temos um aspecto novo em relação ao cenário da educação do mundo e educação brasileira. No âmbito, se nós olharmos no âmbito do acompanhamento das normas, da legislação, nós temos desde o velho Conselho Federal de Educação, passando pelo Conselho Nacional de Educação, passando pelos Conselhos Estaduais de Educação, várias normas que disciplinavam a biblioteca. Eu lembro, e o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem 45 anos de funcionamento, e tivemos a oportunidade de assistir a alguns grandes debates, por exemplo, do Conselho Federal de Educação, que antecedeu o Conselho Nacional de Educação, onde se discutia, inclusive, tamanho de estantes, altura de estantes e aspectos que eram aspectos físicos dos livros, inclusive a arrumação dos livros como deveriam ser, quantos exemplares deveriam ter em cada biblioteca para compor o acervo. E esses pareceres do Conselho Nacional de Educação estão aí, estão hoje inclusive digitalizados, que tornou muito mais fácil se ter acesso a muitos deles. Mas nós tivemos, eu assisti homéricas discussões entre alguns conselheiros mais avançados em termos de tecnologia e outros mais conservadores que entendiam que era impossível se flexibilizar e tinha que ter um número X de exemplares de acordo com o número de alunos, etc. Esse foi um momento de um passado relativamente curto, onde levou ao MEC, aos órgãos, ao INEP, hoje encarregado da avaliação das instituições de ensino do Sistema Nacional, do Sistema Federal de Educação, mas também às secretarias estaduais de educação, a ter momentos dedicados à existência de verificação dos livros. Existiu, inclusive, uma época que se queixava muito disso, das bibliotecas volantes. Eram aquelas bibliotecas que iam para uma determinada instituição para ter o reconhecimento, para ter a autorização de funcionamento da instituição ou do curso, depois botava-se num caminhão, levava para uma outra instituição, tendo os mesmos livros que davam cobertura a 2, 3, 10, às vezes, estabelecimentos de ensino superior na fase de sua autorização. Depois o Ministério passou, inclusive, a recomendar ter um carimbo que dissesse qual biblioteca que pertence àquele livro, para evitar exatamente esse aluguel, vamos chamar assim, entre aspas, ou empréstimo, muitas vezes gratuitos, de que uma instituição emprestava para outra e, naturalmente, esses livros iam e voltavam, passeavam bastante para dar cobertura à existência de um número X de volumes necessários para o credenciamento, para a autorização de uma instituição de ensino e reconhecimento, renovação de reconhecimento. Mas essa fase ela veio sendo superada pelo avanço das normas e do avanço também da tecnologia. Então é inevitável você que tem hoje uma produção científica, você muitas das vezes trabalha muito na difusão das suas ideias. Você, como autor, eu tenho alguns livros publicados, não estamos muito preocupados no ganho que temos pela venda dos direitos nossos autorais ou pela venda dos exemplares. Nós temos mais interesse na difusão das ideias. E essa difusão das ideias se faz em muito maior escala quando é um livro digital do que é um livro físico. Mas há muita crítica, muita gente não acreditava e ainda não acredita até hoje no crescimento e na validade dos livros digitais. E assim nós tivemos instrumentos de avaliação que exigiam dos avaliadores a verificação detalhada das bibliotecas, inclusive com as pontuações, e as pontuações proporcionalmente ao número de
exemplares existentes de cada título, e o custo disso muito elevado para as instituições. E tivemos, inclusive, dentro dessa disposição, e temos vigente hoje uma lei, a Lei 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. Essa lei está em vigor. Ela foi dada um prazo de 10 anos para ser totalmente implantada e exige que instituições de ensino públicas e privadas de todo o sistema de ensino, seja sistema federal, sistema estadual, municipal e Distrito Federal, tendo a obrigatoriedade de um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado. Então, ou seja, a lei que está em vigor fala na existência de um título para cada aluno. Então, se eu tenho 2.000 alunos, eu terei que ter 2.000 títulos para cumprir essa legislação. Não fala em número de exemplares, mas aí nós temos, de um lado, uma lei federal, que é a lei, até que ela seja revogada, ela é válida e dificilmente seria revogada essa lei, mas nós temos, mesmo no caso de livros virtuais, nós temos que observar uma lei que fala de um título para cada aluno. Isso é uma norma que está hoje em vigor, pouco conhecida, mas que está em vigor e que deva ser observada por todas as instituições. Entramos exatamente a partir do momento mais recente, o crescimento da educação à distância. O crescimento da educação à distância é incompatível você ter o uso da educação à distância com os meios modernos a ter a exigência de livros físicos. A educação à distância não é uma coisa nova no mundo, nem no Brasil. No mundo surgiu em 1833, na Suécia, as primeiras escolas, ensino por correspondência. No Brasil, em 1904, onde se mandava normalmente livros pelos correios para a instrução, para a aprendizagem daqueles que estavam do outro lado da ponte fazendo o ensino por correspondência. Com a evolução da tecnologia, nós temos aí uma evolução grande ocorrida com o advento da internet, nós passamos a ter a possibilidade de transferência dos conteúdos do ensinamento, da aprendizagem, através da internet. Mas, entretanto, o Ministério da Educação exigia que você tivesse que ter também biblioteca nos polos de educação presencial. E você tinha que ter o mesmo acervo na biblioteca central da instituição e nos polos. Isso foi uma grande batalha, foi uma grande discussão, um grande custo, porque você tinha, o aluno já tinha o livro virtual, mas você tinha que ter o livro físico no polo, e isso fez com que as coisas fossem flexibilizadas até que a portaria normativa número 11, de 20 de junho de 2017, agora recente, menos de um ano, estabeleceu normas para o credenciamento de instituições e oferta dos cursos superiores de educação à distância, de acordo com o decreto 9.057 de maio de 2017. Foi o decreto que modificou a educação à distância em todo o Brasil. E no artigo 11 fala que o polo de educação à distância deverá apresentar identificação inequívoca da instituição, e fala da existência e necessidade de ter salas de aula ou auditório, laboratório de informática, laboratórios específicos presenciais ou virtuais, sala de tutoria, ambiente para o apoio técnico-administrativo e, o item 6, acervo físico ou digital de bibliografias básicas e complementar. Então aí saímos do acervo físico para ter o acervo físico ou digital. Na hora que você tem a alternativa de físico ou digital, você usa ou um ou outro. Naturalmente, você não é obrigado a ter o físico e o digital. Então foi um avanço depois de vários debates, nós participamos de vários encontros na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Conselho Nacional da Educação e outras entidades, discutindo esse aspecto e, felizmente, o conselheiro relator desse parecer permitiu que tivéssemos a consolidação desse avanço para as bibliotecas virtuais, sendo que se fez necessário, além do parecer, nós termos então uma portaria, ou um decreto, na verdade, que estabeleceu essa primeira norma, estabelecendo a possibilidade
da biblioteca virtual. Então, assim estamos assegurados no tocante à educação à distância por um decreto de maio de 2017. Evoluímos e em dezembro de 2017, o decreto 9.235 dispôs sobre o exercício das funções de regulação, estabeleceu normas de uma maneira geral, e lá no artigo 21, inciso 9, letra A1, diz que, observada a organização acadêmica das instituições, o PDI conterá no mínimo os seguintes elementos: infraestrutura física, instalações acadêmicas dispensáveis. E aí, quando chega na biblioteca, fala em relação à biblioteca: acervo bibliográfico, físico, virtual ou ambos, incluindo periódicos acadêmicos, científicos, bases de dados, recursos multimídia. Então, quando fala em arquivo, acervo físico, virtual ou ambos, você tem naturalmente a flexibilidade de adotar só o virtual. Dificilmente você tem instituições que vão adotar só o virtual assim a curto prazo. A tradição nossa do livro, a perspectiva de ter ainda desse espaço bonito, com pouco uso hoje, muito menos, porque todos os alunos têm hoje um dispositivo móvel que acessa em qualquer lugar, baixa o livro, desde que ele tenha naturalmente essa liberdade de baixar, não tenha exigência de restrições de copyright. Você tem essa possibilidade de uso de biblioteca virtual. Algumas editoras avançaram bastante, hoje inclusive cedem, alugam livros eletrônicos, um pedaço do livro ou o livro inteiro, de acordo com o convênio que a instituição faça, para que os alunos naquele período, naquele semestre, naquele ano, naquele bimestre, acessem o livro. Então nós temos hoje claramente dito na legislação em vigor que temos o direito, e as instituições têm esse direito, a colocar esses critérios, que são critérios subjetivos de definição da instituição. Temos aqui uma nota técnica também do INEP, essa nota técnica de 2015, que orientava quanto à avaliação como deva ser no instrumento antigo, e falava que era necessário ter um aspecto proporcional ao número de alunos, etc. Entretanto, o instrumento antigo ele deixou de existir e nós temos hoje, então, essa portaria normativa 11, que estabeleceu esses critérios. Nós temos o decreto, nós temos o novo decreto e os novos instrumentos de avaliação que estabeleceram claramente esse direito de cada instituição definir como vai utilizar. Uma coisa é certa: você, como gestor da instituição, você, como bibliotecário, como coordenador, você pode definir o que você quiser, desde que tenha a bibliografia básica e complementar. Você não precisa ter uma quantidade imensa de indicação bibliográfica, você pode ter, algumas disciplinas tem muito mais, outros menos, mas você tem a necessidade de verificar se esses livros estão disponíveis. Não adianta você colocar, por exemplo, um livro que esse livro não esteja disponível. E a vantagem para a instituição é que tem a facilidade, de acordo com o surgimento de uma nova edição, de um novo aspecto, poder atualizar os conteúdos e, naturalmente, fazer com que o aluno tenha essa facilidade de acesso. Então, nós vamos fechar esse primeiro bloco deixando claro para todos vocês que é plenamente legal a instituição adotar os livros virtuais, não só livros, mas periódicos, todos os meios virtuais, para a aprendizagem dos alunos dos cursos, tanto na educação básica quanto na educação superior, desde a graduação à pós-graduação, estrito lato sensu. Então nós temos hoje a certeza, a convicção que isso não volta atrás. O Ministério da Educação está convicto, embora exista ainda, todos vocês estão acostumados a lidar com os avaliadores, ainda existem avaliadores que gostam muito do livro físico, mas principalmente se for um livro dele, editado por aquele autor, você tem que ter na biblioteca esse livro
do avaliador, isso é fundamental, todo quem atende comissão sabe disso, mas, ou seja, você tem a tendência normal de um crescimento dos livros virtuais. Ainda não temos muitos livros virtuais em algumas áreas, mas em algumas áreas são bastante grande o acervo já disponibilizado, especialmente na educação superior. Assim nós fechamos esse primeiro bloco e vamos voltar para o último bloco sobre as tendências, as perspectivas do futuro da biblioteca.